Ahm, eu quero começar com um breve resumo. De fato, é um comentário diferente, que também serve como resumo. Então, o que nós fizemos na última aula foi ver uma interpretação de sistemas duais. Aqui eu queria dar uma outra interpretação ainda, que vai ser através de um problema da dieta. Né? O problema da dieta é um problema famoso porque o Danzig introduziu isso na literatura. O problema da dieta é simplesmente minimizar o custo de uma dieta de forma que eu vou atingir todos os valores diários de referência, aqui os VDRs. O programa linear que sai, se eu vou formular isso, é exatamente isso. E no laboratório 1, de fato, nós usamos o problema da dieta. Isso é relativamente simples. Aqui as variáveis x dizem simplesmente a quantidade de cada alimento, em gramas, por exemplo. Então, x1 pode ser a quantidade, não sei, de pão, e x2 pode ser a quantidade, não sei o que, e assim vai, né? Essas são todas as variáveis x. O vetor c tem os custos por grama. Então, cx é simplesmente o custo da dieta. Vai comer essa quantidade, essa quantidade, essa quantidade, essa quantidade, isso é o custo total. Para atingir os valores diários de referência, eu tenho que decompor os alimentos em nutrientes. Então, eu tenho uma grande matriz com coeficientes A e J que diz para cada alimento aqui qual a quantidade de nutriente lá dentro. Se eu vou multiplicar então essa matriz A com o vetor x da quantidade dos alimentos, eu vou obter um vetor com quantidades de nutrientes. Esse vetor eu posso comparar com o vetor R, que é, de fato, a quantidade de nutrientes, que são os valores diários de referência. Então, essa restrição simplesmente está dizendo que, em termos de nutrientes, eu tenho que comer pelo menos o valor diário de referência em cada nutriente. Se isso faz sentido ou não para cada dieta é uma outra questão. Né? E os nutrientes satisfazem essa restrição de não negatividade. Eles simplesmente ficam aqui. Bom, não faz sentido comparar alimentos não, negativos. Okay? Esse problema da dieta, vou limpar aqui um pouquinho, eu poderia formar um programa dual também. Né? Então, se eu vou tomar isso como primal, qual o dual? Isso é interessante também, eu vou limpar aqui um pouquinho também, porque porque isso tem dois aspectos aqui. Primeiramente, o programa linear não informa padrão. Então, não informa padrão aqui. Porque tem minimiza e maximiza e também informa vetorial. Então, se eu vou introduzir variáveis duais para cada restrição, então, de fato, aqui eu vou ter um vetor y de variáveis duais. Então, tem y1, y2, ym para cada restrição 1. Se eu faço isso, então eu posso maximizar e o que eu vou ter na função objetivo é as variáveis duais, uma outra cor, multiplicado pelos lados direitos. Isso dá um limite. O que eu quero, se eu faço a dualidade, então, como eu estou minimizando, eu quero um limite inferior. Eu quero que a função objetivo seja maior ou igual que a x, que depois é maior ou igual que r. Então, a condição no dual, sujeito A, vai ser que esse vetor C e, como eu multiplico tudo por y aqui, vou colocar isso aqui também, y e y, se esse vetor Z vai ser maior ou igual que, derivação errada, maior ou igual que isso aqui. Okay?
De fato, para isso funcionar, eu tenho que transpor aqui. De fato, eu deveria transpor os dois aqui. Então, fica melhor. Então, y transposto a é menor ou igual que c transposto. E aqui y transposto r é a mesma coisa que r transposto y. Então, por isso não importa nesse lado. E sujeito a y maior ou igual que zero. Okay? Então, isso num primeiro passo me dá um programa dual. Mas agora eu poderia tentar interpretar esse dual também. Isso vai ser o segundo passo. Mas parando aqui rapidamente, isso faz sentido? So, alguma forma, um novo exemplo, né, que eu peguei um primal e dualizei diretamente. Pum, não restrição por restrição, coluna ou variável por variável. Eu apliquei a mesma lógica, mas agora só de forma vetorial. Bom, parece... ok, deixa eu ver ok. Enquanto não tenho uma dúvida no chat, uma coisa assim. Isso pode ser... é uma questão por si, então só uma parêntese abrir aqui, né? Nós fizemos a dualidade primeiramente na forma normal e depois nas formas não normais, e sempre para o programa linear explícito, x1, 3x1 mais 2x3, etc. Mas na prática eu estou mais interessado nessa forma de dualização, né? Porque eu não tenho um programa linear único em geral. Eu tenho uma família de programas lineares. Aqui tem uma família de programas lineares que formaliza o problema da dieta para qualquer número de alimentos ou para qualquer número de nutrientes. Então, dessa família, basicamente, quero formar o dual e ver o que acontece. Né? Então, nessa forma é mais interessante. Mas ok, então no momento não parece ter dúvidas. Então, eu queria, o motivo dessa dualização é não para mostrar a dualização, que por si é interessante também, mas e dá uma interpretação. Então, aqui tem isso de forma repetida, y transposto R, eu usei R transposto y, mesma coisa. Então, maximiza y transposto R, sujeito a y transposto A menor ou igual que C transposto. E agora eu poderia tentar interpretar isso, né? Qual a interpretação? Aqui tem, deixa eu me limpar isso aqui um pouquinho. Aqui simplesmente tem minimiza Cx, Ax maior ou igual que Rx maior ou igual que zero, é uma coisa matemática. A interpretação é C. X é quantidade de alimento, C é o custo do alimento, então as restrições dizem que tem que comer pelo menos o valor diário de referência. Então eu poderia tentar, agora eu fiz um dual aqui, ou aqui equivalentemente, isso é meramente sintático. Né? Está escrito aqui, maximiza y transposto R, sujeito a y transposto A menor ou igual que C transposto, y maior ou igual que zero. Mas qual a interpretação disso? Tem como entender isso de alguma forma? E uma interpretação possível aqui embaixo. Eu posso me aproximar uma interpretação também por ver unidades. Né? Aqui a unidade do y é raiz por grama. Eu posso ver isso porque a matriz aqui é grama por grama de nutriente por grama de alimento. Se eu vou multiplicar isso com a quantidade de y, tem que sair um custo. Então eu posso, ou aqui também, né? Tem que os valores diários de referência são em gramas, que eu vou multiplicar com alguma coisa. Que nesse caso, então, vai ser em reais. Uma possível interpretação, então, é aqui que eu vou vender nutrientes puros. Então, cada y, né, se vocês lembram aqui, os y, vou colocar aqui de novo, são associados com as restrições, e cada restrição é uma restrição para um nutriente. Come pelo menos o valor diário do primeiro, segundo, terceiro, quarto nutriente. Então, os y naturalmente são associados com nutrientes. Eu posso interpretar esse programa dual aqui por dizer que eu tenho uma empresa que quer vender nutrientes de forma pura, em pó, não sei, em pílulas, seja o que for. Então, vai vender vitamina C, vitamina A, magnésio, não sei, mas também proteína, gordura, tudo que nutriente
que está em algum alimento de forma pura, mas quer ficar competitivo no mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para cada alimento, então maçã, por exemplo, eu quero que a dieta feita em nutrientes puros, com a mesma composição do maçã, custa menos que o maçã. Isso está refletido, vou trocar a cor aqui, nas restrições aqui. O y transposto a, com y sendo o custo de cada nutriente separadamente, vai me dar um vetor de custos da composição dos nutrientes em quantidades equivalentes dos alimentos. E isso comparo com o custo dos alimentos. Então, essa restrição diz basicamente, poderia chamar assim, alimentos artificiais, então compostos por nutrientes puros, né, custam no máximo, eu tenho o preço no máximo, o preço do alimento natural. Essa ideia de ser competitivo, né? Porque senão eu poderia comprar maçã. Se a composição dos nutrientes individuais custa mais que os nutrientes em mesmas quantidades na maçã. E depois isso aqui, isso é o custo de cada nutriente multiplicado pelo valor diário de referência. Isso que uma pessoa vai ter que comprar em nutrientes puros. Né? De cada nutriente eu vou comprar o valor diário de referência e comer. Isso é uma alimentação boa, supostamente. Né? Então, esse custo da dieta em componentes. O custo da dieta artificial. Então, a interpretação desse dual poderia ser do ponto de vista de uma empresa que produz nutrientes individuais, quer ser competitiva no mercado, no sentido que a composição de alimentos naturais, em termos de nutrientes puros, não fica mais caro, mas quer maximizar o lucro também. Então, quer maximizar o custo da dieta. Então, é um pouquinho, fundamentalmente, é um pouquinho artificial, mas o ponto, então, desse exemplo aqui é que é possível, de vez em quando, dar uma interpretação no dual, que ele não fique tão sintático, né? Porque eu tenho aqui o primal, o dual, e depois o que eu faço. Muitas vezes isso é relativamente difícil, essa interpretação aqui já foi um pouquinho artificial também, não somente pelos alimentos, mas também pela forma de interpretar. Então, muitas vezes não faz tanto sentido buscar interpretações do dual. Eu posso buscar, de vez em quando tem, mas em muitos casos não faz muito sentido. Né? Então, a mensagem é que querer entender o dual dessa forma, de vez em quando funciona, mas muitas vezes não. Então, nos outros casos, simplesmente tem que trabalhar com os teoremas que eu tenho. Então, o teorema da dualidade forte, que diz que na última idade são iguais, o teorema da dualidade fraca, que diz que as soluções são mutuamente se limitam, ou, essa outra parte do resumo, de fato, esse teorema que nós olhamos na aula passada, né, que diz simplesmente que os valores da solução dual ótimo são, eu coloquei assim, são as derivadas parciais dos lados direitos. Então, os multiplicadores duais na última idade me dão a variação da função objetivo por unidade da modificação do lado direito da restrição correspondente. Ou seja, custo marginal, o preço marginal. Se eu tivesse mais uma unidade de algum recurso que está limitando a minha produção, o que eu ganharia em termos de lucro? E isso é uma interpretação econômica muito interessante. Do ponto de vista da empresa, eu queria saber quais recursos limitam mais o meu lucro, por exemplo.
E depois eu simplesmente posso olhar para as variáveis duais, aquelas que são diferentes de zero, porque as variáveis duais que são zero, então elas não limitam a produção. E pegar, por exemplo, a variável dual de maior valor, que isso me daria o maior ganho na função objetiva. Visualmente, desse exemplo aqui também, visualmente isso parece assim. Esse vai ser o último slide do resumo aqui, né? Que então nós temos todas as restrições aqui, né? 5, essa segunda aqui, a 3, aqui tem mais uma 4. E cada restrição tem o seu multiplicador dual, mas se a função objetiva cresce assim, nessa direção aqui, a solução ótima vai ser essa, que está assegurado pelas restrições aqui. Isso é incompatível, né? Aqui. Então, é essa restrição e essa restrição aqui que segura. Então, para ficar consistente, isso deveria ser, eu acho que eu fiz a enumeração aqui errado, isso deveria ser 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso ver que as restrições 1 e 4 seguram essa solução. E por isso os multiplicadores duais 1 e 4 têm um valor diferente de zero. E aqui eu sei, por exemplo, pelo valor dual 1, se eu vou relaxar aqui por uma unidade, eu vou ganhar mais 1/5 na função objetiva, entre limites. Isso que o teorema aqui diz. Isso talvez a interpretação, eu acho que eu já falei isso na aula passada, a interpretação mais útil dos valores duais. Né? Zero não ganha nada, positivo ganha uma certa quantidade por unidade de relaxamento da restrição correspondente. Ok? Então, isso sobre a aula passada ainda. Eu quero então introduzir uma coisa nova, que é o método simplex dual. Que nós vamos ver que de fato é uma coisa bem simples. Eu vou fazer isso através de um exemplo. É uma observação simples. É simples, mas fundamentalmente é muito útil. Mas vocês vão ver que bem, a princípio, a lógica do método simplex dual é bem simples. Mas, como eu falei no início, vai nos dar uma alternativa de resolver programas lineares e vai nos dar uma chance de poupar a fase 1. Então, o que eu quero fazer no início é ver um par, né, de primal e dual. Então, aqui o primal e aqui o dual correspondente. Vocês poderiam fazer o dual também aplicando as nossas regras, mas isso o dual eu já fiz, então tem os dois aqui. A primeira observação que eu posso fazer aqui, e aqui já começa a ficar interessante, é o seguinte: tem coeficientes menos 8, menos 7. Qual o significado disso? Qual a consequência disso? Consequência é eu vou ter que aplicar a fase 1. A solução básica inicial do dicionário correspondente não é factível. Eu posso ver isso no próximo slide, aqui no lado da esquerda, eu tenho o dicionário. Eu coloquei as variáveis de folga, W1, W2, W3. Aqui o resto, como sempre. Né? E aqui eu posso ver o menos 8 e o menos 7 aparece aqui. Isso é uma base infactível. Então eu não poderia pivotar com essa base. Além do fato que todos os coeficientes são negativos já na função objetiva. Então nem tem variável entrante. Nem tem candidato para variável entrante. Então isso não vai funcionar aqui. Então eu preciso aplicar a fase 1 para encontrar uma solução factível, primeiramente. Okay? Agora, se eu vou para o dual, isso não é super evidente dessa forma aqui. Aqui o dual. Mas se eu vou rapidamente normalizar,
Função objetiva, de fato, não é tão importante, mas vamos normalizar anyway. Então, maximiza isso aqui. Mas as restrições ficam mais interessantes. Então, se eu vou normalizar a primeira restrição e normalizar a segunda restrição, isso vai ser menos 3y3 menor ou igual que 1, eu posso enxergar aqui que tem todos os coeficientes maior ou igual que 0. A consequência disso é que eu não preciso aqui a fase 1. Não, só 2, 1. Okay. Aqui surge uma pequena assimetria entre o primal e o dual. Porque os coeficientes do primal aqui são esses. Mas os coeficientes nos lados direitos do dual são os coeficientes que aparecem na função objetiva do primal. São outros. E nesse caso, o dual aparece mais interessante porque o dual, depois de normalizar, já é factível. Então, eu posso pular a fase 1. Eu posso diretamente para a fase 2 e já otimizar. Isso é bem interessante. Então, eu vou poupar uma fase completa. Se pego esse dicionário normalizado, eu vou, de fato, esse programa linear normalizado, o dual normalizado, eu vou introduzir variáveis de folga e escrever em forma de dicionário, eu vou obter isso aqui. Eu chamei as variáveis de folga aqui Z1 e Z2, só para ter outros nomes. Então, as variáveis de folga do primal são Ws, aqueles do dual são Zs, aqui. E as variáveis duais são, como sempre, os Ys. Isso já existia lá em cima. Então, isso é o dual. E a mesma observação se repete aqui, né? Obviamente, isso é factível aqui. Tá? Isso é uma solução factível. Então, eu vou diretamente para a fase 2 aqui. Posso resolver. Mas tem mais uma coisa que nós podemos observar nessa comparação do dicionário do primal e o dicionário do dual. Eu posso primeiramente ver que, em termos de dados, os dados aqui são simplesmente transpostos invertidos, no sentido de multiplicar por menos 1. Okay? Por exemplo, a função objetiva, um pouquinho infeliz em alinhamento, é igual a 0. E aqui de fato é igual a 0 também. O que tem na primeira coluna aqui, em termos de dados? 0, 4, menos 8, 7. Isso aparece aqui na primeira linha. Então, isso é transposto. E multiplicado por menos 1. 0 continua igual. 4 vira menos 4. Menos 8 vira 8. E menos 7 vira 7. Segunda coluna, a mesma coisa. Menos 1, 2, menos 2, 1. Tá? Mais 1, menos 2, menos 2, menos 1. E a terceira coluna, menos 1, mais 1, menos 4, menos 3. Tá? Mais 1, menos 1, mais 4, mais 3. Okay? Então, essa correspondência é completa. A matriz de dados, okay? Matriz de dados, é isso aqui. Né? Eu poderia, se eu quero enfatizar isso, escrever de novo somente os dados. 4, 2, 1, menos 8, menos 2, menos 4, menos 7, 1, menos 3. Né? Isso seria a matriz com tudo. E aqui do outro lado, então eu tenho 0, menos 1, 8, 7, 1, menos 2, menos 2, menos 1, e no final 1, menos 1, 4 e 3. Okay? E se eu chamo essa matriz A, essa matriz B,
eu tenho que eu chamar aqui, então, o B e menos A transposto. Isso que é essa primeira a linha aqui, esse primeiro ponto aqui, quer dizer, né? A inversa transposta. Ok? Faz sentido? O segundo menos 2 não era para ser mais 2. O segundo menos 2. O segundo menos 2. O segundo menos 2. Oh. Provavelmente. Né? Menos 2. Menos mais. Oh. Aqui o mais. Ok. Eu fiz errado aqui. E, consequentemente, tem dois menuses. Yeah. Eu desenhei em cima do mais, assim, né, que parece eu menos. É assim, eu me enganei. Ok. É assim. Talvez, então, já que nós temos a correspondência também, eu posso limpar isso de novo, então eu vejo os dicionários puros aqui, de novo, e aqui eu posso ver que supostamente está ok agora, 0 menos 1 menos 1, 4, 2, 2, 1 menos 8, 2 menos 4, menos 7, 1 menos 3, e a inversa transposta, né? Então, isso é uma correspondência que parece, ou que poderia parecer a coincidência, mas não é. Essa correspondência forte aqui entre os dois dicionários é válido, então menos e transpor, né, entre os dois é forte. Ela fica aqui no dicionário inicial, né, são dicionários iniciais, mas ela sempre se mantém. Também eu poderia fazer uma tabelinha de correspondência das variáveis. Né? Aqui são os dados somente, mas as variáveis são um pouquinho diferentes também. Então, eu tenho x1, x2, e W1, W2 e W3 no primal. O x1 e x2, se eu vou pegar essa analogia e continuar, correspondem com Z1 e Z2. E os W1s, W1, 2 e 3, correspondem com os Ys. Ou seja, se eu faço essa inversa transposta, eu tenho que renomear as variáveis. Então, eu vou transpor as matrizes dos dados, obviamente. E depois eu vou chamar os Ws Y e os X's Z. E aqui eu vou obter o dicionário do dual completamente. Se eu tenho ainda essa correspondência de variáveis. Né? Porque eu tenho outras variáveis. Eu chamo X no original, W as folgas para poder ver. Ou em caso geral também X, então X3, 4 e 5. E os duais eu quero chamar Y, porque são outras variáveis. Então eu chamo Y1, 2, 3. E as folgas duais, então Z1 e Z2, para poder ver. No caso geral, eu vou continuar com Y4 e Y5 também. Então, em função dos nomes que eu vou querer usar, essa correspondência vai ser ligeiramente diferente, mas fundamentalmente tem essa correspondência sempre. Né? Então, nós temos uma regrinha para converter um dicionário primal para um dicionário dual. Faz a inversa transposta e renomeia as variáveis de acordo com essa tabelinha aqui embaixo. É isso basicamente que tem. E ainda tem uma pequena assimetria entre primal e dual. Aqui eu posso pivotar, talvez usando outra cor. Aqui eu posso pivotar no dual. Mas no primal não, é infactível. Aqui eu posso diretamente para a fase 2. Aqui eu deveria, como é infactível, primeiramente aplicar a fase 1. Então, mesmo tem essa forte correlação entre os dois, eu posso pivotar diretamente e outro não. Isso nós vamos aproveitar. Pergunta, também existe a possibilidade do dual não ser factível também? Também, sim. Yeah, sim,
Eu vou empurrar isso um pouquinho para frente. Eu já respondo isso, Flávio, depois de ver isso, sim. Talvez faça mais sentido eu responder depois. Mesmo que não é difícil. A resposta é sim. O dual pode ser infactível também. De fato, não, eu vou responder agora. O dual pode ser não factível também. E nesse caso, tanto faz. Nesse caso, eu não vou ganhar nada. Ok? Para dar um exemplo, coloca outra cor. Coloca o mais aqui. Então, nesse caso, ainda preciso fase 1 do primal, porque não mudou nada nos lados direitos. Ainda é, desenhar de novo aqui, ainda é negativo aqui. Mas agora no dual, com o mais aqui, eu ganho mais aqui. E agora, depois de normalizar, eu ganho menos aqui. Ou seja, no dicionário do dual, eu tenho menos aqui também. E agora está ruim, né? O dual precisa para a fase 1 também. Aqui, fase. Porque o dual é infactível. O dual é infactível e o primal é infactível também. Acontece. E nesse caso, tanto faz. Ok? Com isso? Responde a dúvida? Espera. O que eu quero aproveitar como método simples dual, normalmente é exatamente essa assimetria. Então, nesse caso, o roxo aqui, os dois ficam infactíveis, tem que fazer a fase 1, então, so what? Né? Eu vou fazer a fase 1, sofrer na fase 1 para encontrar uma solução factível, depois eu vou aplicar a fase 2 para otimizar. Mas o que eu quero aproveitar, nesse caso, é exatamente o fato que não tem esse mais aqui na função objetiva. E aqui isso me dá uma solução, deixa eu limpar isso de novo aqui, uma solução factível aqui no dual. Então eu poderia aplicar a fase 2 diretamente aqui, mas não no primal. E aqui tem uma vantagem que eu queria levar. Então o que eu faço? Eu aplico a fase 2 aqui no dual. Aliás, ok, essa correspondência das variáveis que nós já discutimos, no caso geral, né? Então, tem essa tabelinha que traduz as variáveis, mas o que eu fazia mesmo? No dual, eu tenho um pivô que eu poderia fazer. y2, z1. Voltando rapidamente e limpando aqui um pouquinho. Para poder... Ok, não tem muita coisa aqui. Só pronto. Na variável entrante, isso aqui, maior coeficiente, y2, é a única saída z1. Então, y2, z1 é o pivô. Ok. Eu posso, então, identificar um pivô e fazer. Então, o y2, z1 me dá esse novo dicionário. Isso aqui. Agora, tem dois caminhos para ver o que aconteceria no primal também. O primeiro é usar a minha tabelinha. Qual o pivô y2, z1 no primal? Vou usar a tabelinha. O y2 deveria ser w2. E o z1 deveria ser x1. Então, eu poderia dizer w2, x1. Isso seria o pivô primal correspondente. E agora eu poderia aplicar esse pivô w2, x1 no dicionário primal aqui. Okay? Ignorando completamente que esse dicionário é infactível. Só sintaticamente. Eu sei como fazer um pivô, então eu faço. Mas eu faço esse pivô aqui. E depois sai esse dicionário. Ainda é infactível. Foi infactível, continua sendo infactível, aconteceu uma coisa. Porém, eu vejo que essa correspondência de ser transposto negativo continua entre os dois. O novo dicionário no dual e o novo dicionário no primal ainda mantém essa correspondência ser negativo, transposta. E isso é interessante. Mas aqui surgiu uma complexidade muito simples, depende da proporção entre linhas e colunas. Se sim, se eu tivesse uma matriz larga, valeria a pena transpô-la, ao contrário, por questões de complexidade.
Um, 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 um. Sim, isso não tem uma resposta completamente simples. No livro do Van der Bay tem essa seção sobre experimentos, né? Então, uma análise experimental da complexidade, onde ele conclui que mais ou menos n mais m na 1.1 ou 1.2. Então, isso seria não em proporção, é a soma do n, número de variáveis, e m, número de restrições na expoente baixo. Né? E nesse sentido, experimentalmente não faria muita diferença. Porém, os métodos, as implementações dos métodos normalmente mantêm não o sistema completo na memória, mas somente a matriz básica, que é m ao quadrado. Então, número de restrições, linhas, e número, como sempre, né? E número de restrições colunas só. Então, nesse sentido, a linha custa mais. Não, porque eu tenho m ao quadrado. Então, número de colunas não importa nesse sentido. Poderia ter muitas colunas, mas então uma coisa com menos profundidade é melhor nesse sentido. Mas para voltar para o slide, isso, Frederico, talvez é uma questão que se os dois, o primal e o dual, eles ficam factíveis, e tem a opção de fazer isso. Né? No nosso cenário aqui, somente o dual é factível, e somente no dual formalmente poderia pivotar, e no primal não. E aqui não tem essa opção. Mesmo que nós vamos remover essa limitação. Então, a observação fundamental é aqui, é que, talvez eu coloque isso no cantinho, tinha um dicionário 1, ou chama isso P1, o dicionário do primal, o primeiro, e o dicionário do dual. E o que nós fizemos, o que nós observamos, que eles correspondem por ser o negativo transposto um entre o outro. Agora eu fiz um pivô no dual para ter um novo dicionário no dual. E agora eu poderia converter isso para transpor negativo num dicionário correspondente do primal. O mesmo dicionário, isso é a nossa observação, pode ser então pivô P, pode ser obtido para fazer um pivô P linha correspondente. E aqui essa coisa bidirecional. Então, isso basicamente é um diagrama comutativo. Né? Partindo do dual, que é factível, eu posso fazer um pivô. Mas eu poderia fazer também, formar o primal correspondente, fazer o pivô correspondente e depois calcular o dicionário correspondente de novo. Isso sai na mesma. É tudo equivalente. Né? Isso é a observação aqui que acontece. Essa coisa continua. Nesse segundo exemplo, vou pegar uma outra cor, eu já observei que o primal ainda é infactível, então isso não é que eu não tenho regras para isso, não tenho método simples para isso. Mas o dual, ele estava factível, continua sendo factível, obviamente, então eu posso continuar a pivotar aqui. Desculpa. De fato, então, o pivô seria y3 com y2, o próximo pivô. Coloco aqui y3 com y2. De novo, eu poderia usar a tabelinha e ver qual o pivô correspondente. Isso seria aqui W3 com W2.
E, de novo, esse diagrama comutativo vai valer. Então, eu estou aqui, eu faço y3, y2, mas eu poderia também olhar, para repetir esse caminho, o primal correspondente, fazer o W3, W2 correspondente aqui, e depois enxergar que isso corresponde de novo com esse dicionário. Okay? Essa coisa sempre se mantém. Então, no segundo pivô, vai ser a mesma coisa. De fato, aqui, no segundo pivô, tem todos os coeficientes negativos, então é factível, e de fato é ótimo. Interessantemente, agora o primal factibilizou também, factível, e todos os coeficientes são negativos, é ótimo também. Então o método termina, e tem que ser assim, né? O critério de otimalidade no dual são todos os coeficientes menor ou igual que zero. Mas no negativo transposto, então isso tem que nada mais que todos os valores básicos positivos. Isso é ser o negativo transposto. E o critério de factibilidade quer dizer, no dual, todos os coeficientes são não negativos. Isso nada mais que todos os coeficientes correspondentes no primal são não positivos. Isso é ser o negativo transposto. E por que nós chamamos a função objetiva do dicionário de direita de minus w as variáveis y e z? Se também é um problema de maximização, nós podemos nomear igualmente. Sim ou não? É assim, eu não, por exemplo, eu não falei sobre o w. Vou fazer um mini rollback aqui, né? Eu chamei a função objetiva aqui z e no outro w. Isso isso principalmente segue o livro do Van der Bay, ele está usando os mesmos nomes, só para ter um nome diferente da função objetiva também. E o menos, eu também não comentei, o menos só está aqui porque nós temos o menos aqui, de fato, no dual, porque nós pegamos o dual e depois nós normalizamos, né? Então, o valor da função objetiva aqui, de fato, é negativo. Isso eu posso ver no dicionário final, que isso é o final já? Isso é o final já. No meu programa linear original é menos 7. Isso é o valor que me interessa. No dual aparece 7. Então, o W é igual a menos 7, de fato, porque menos W é 7. E assim, isso só bater os nomes. Agora, sobre o nome das variáveis. Então, o W talvez um pouquinho infeliz, porque ele não tem nada a ver com os Ws com índices aqui, das variáveis de folga. Mas isso é uma coisa, acho que menor. Agora, é porque nós chamamos a função objetiva dicionária entre as variáveis de y e z. Aqui não sei super bem responder. Assim, são nomes, né? Como o professor meu falou, que nomes é só vapor, né? Pode chamar o que tu quiser. Os nomes servem principalmente para não gerar muita confusão. Talvez isso é confuso. Para mim não, porque eu já fiz muitas vezes, né? Então eu me acostumei. As variáveis primais normalmente chamam x. Assim, por convenção antiga, né? E as variáveis duais normalmente chamam y. Nem sempre, alguns usam letras gregas. Pode ser também, pode chamar os y pi, se quiser. E assim, se eu quero destacar as variáveis as folgas primais, eu chamo elas w. E aqui, para destacar as folgas duais, o Van der Bay resolveu chamar z. Okay. Poderia ser outra coisa. Mas eu não queria chamar x, por exemplo. Não necessariamente. Eu não queria chamar os y w, não necessariamente. Porque é a mesma coisa.
fundamentalmente. Mas eu não sabia isso no início. Então eu queria dar um nome diferente por enquanto, para depois descobrir que é igual. Talvez essa é a resposta. Aqui, né? Enquanto tu não sabe que é a mesma coisa, tu chama diferente para poder observar que é a mesma coisa. Okay? Então é a convenção e utilidade, talvez, a resposta aqui. Bom, mas, enfim, eu volto aqui. O que toda essa observação e todo esse trabalho nos deu é o seguinte: esse diagrama comutativo é fundamental para entender o método simples dual, porque eu vou fazer agora mais uma coisa aqui, e depois isso termina o método simples dual. Nós observamos, vou pegar uma outra cor, nós observamos que aqui eu posso aplicar a fase 2 já, isso é legal. Posso pular a fase 1. Mas agora, fundamentalmente, estou interessado no primal e não no dual. Então, para fazer isso, eu poderia dualizar, aplicar toda a fase 2 aqui e depois dualizar de novo. E aqui eu tenho o resultado final. Então, no 2 mais a enésima iteração da coisa no final. Ou késima iteração no final. Eu faço aqui múltiplas vezes a mesma coisa. O método simplex dual é um pouquinho mais preguiçoso ainda. Ao invés de fazer esse caminho de dualizar, aplicar a fase 2 diretamente aqui e lá, eu faço tudo diretamente aqui. Então, eu aplico isso em método simplex dual. Só isso. Eu não faço mais explicitamente a dualização. Mas então eu preciso de novas regras para fazer isso. Então eu tenho novas regras. São as regras que eu vou aplicar no primal como fosse o dual. Quer dizer, para evitar a fase 1, desnecessariamente, posso ficar calculando os pivôs do problema dual até terminar. Se o dual é factível. Sim, sim, sim. Então, sempre esse caminho sempre tem, né? Pega o primal, eu tenho que aplicar a fase 1, tá ruim. Então eu vou passar para dual. Aqui não. Então tu faz os pivôs até o final, até terminar, e depois tu dualiza de novo para voltar para o primal. E depois tu tem a solução ótima do primal também. Isso é a ideia, sim. E a ideia do método simplex dual é poupar isso ainda. Fazer diretamente aqui. Mais uma outra cor. Fazer diretamente tudo aqui. Mais preguiçoso ainda. Para isso eu vou reescrever as regras, simplesmente. Para me dar esses passos diretamente. E aqui, isso é a ideia. Então, esse slide aqui, o próximo slide, é o resumo do método simples dual. Não tem mais que isso. Okay? Nós chegamos no fim. Então, ao invés de escrever e pivotar no dual, eu vou pivotar no primal, com novas regras. É só isso. E as novas regras são essas aqui. Deixa eu limpar isso aqui de novo. Assim, as novas regras são essas. Aqui tem 4 novas regras. Eu vou chamar um dicionário dualmente viável se todos os coeficientes na função objetivo são menor ou igual que zero. Porque se vocês olham o fato que, aqui talvez no primeiro, se todos os coeficientes são menor ou igual que zero, isso quer dizer a base do dual é factível. Por isso eu chamo dualmente viável ou factível. E notem em parênteses que isso é a mesma critério que ser primamente ótimo. Primamente ótimo. Eu vou chamar uma coisa dualmente ótimo caso a solução, todos os coeficientes BI são não negativos.
E notam que isso é a mesma coisa de dizer que é primamente factível, viável. Vou usar a mesma palavra. Okay. Aplicando de fato aqui, Danzig deveria ser aqui. Aplicando, vamos voltar para, preciso limpar aqui um pouquinho. So. Aplicando o pivô no dual, com a regra de Danzig, o que eu tenho que fazer? Maior coeficiente. Qual o significado disso no primal? Essa coluna dos coeficientes parece aqui como coluna, essa linha dos coeficientes, de fato, parece aqui como coluna das soluções básicas. O maior coeficiente aqui e o menor negativo no primal. Então, a variável sainte, eu vou definir então uma nova regra que diz a variável sainte é aquela de menor valor na base. E a variável entrante é que eu faço por limites. Aqui eu poderia voltar, né? Nesse caso, eu vou comparar os coeficientes, né, da coluna no dual com os coeficientes básicos, dividir, de fato, né? Então, os BIs divididos pelos AIJs, como sempre. Isso corresponde, no primal, comparar os coeficientes aqui na função objetiva com os coeficientes da linha correspondente. E pegar o menor limite. E nesse caso tem que também cuidar os sinais, né? Multiplicar por menos 1. Mas fundamentalmente, então, a variável entrante vai ser aquela que dá o maior limite nesse caso. Porque eu vou dividir aqui os coeficientes pelos coeficientes na função objetiva. Isso dá para fazer de formas diferentes. Se condicional tiver um coeficiente negativo, ou seja, precisa fazer 1, né? Podem existir pivôs que possam ser aplicados de maneira correta. Digamos que eu gere o primal, precisa de fase 1, daí eu tento gerar o dual, ele também precisa existir uma forma de consultar os dicionários, não fazer a fase 1 em nenhum dos dois, só fazendo pivôs permitidos em cada um deles. Formalmente não. Depende um pouquinho da interpretação da lei. Pivoteamento permitido. Um pivoteamento é somente permitido caso a base é factível. Então, se a base do primal é infactível, a princípio não é permitido mais. E no dual, se a base é infactível, a princípio não é permitido. No método simplex primal. Agora nós temos um método simplex dual, que dá novas regras, né? Ele diz, quanto é dualmente viável, é permitido pivotar também. Mas num caso onde tanto o primal quanto o dual é infactível, nem no primal, nem no dual tem um pivoteamento permitido, formalmente. Então, nesse caso, não poderia fazer nada, e depois eu deveria aplicar a fase 1 para encontrar uma solução factível. E, de fato, isso também é a melhor opção. Assim se faz, normalmente. Para encontrar uma solução factível, eu vou aplicar essa fase 1. Como saindo da formalidade, não existem condições, alguns são corretos. E assim, sim. Eu queria responder a uma coisa nessa direção. Isso, a formalidade, porque eu só tenho um pivô permitido caso a base é factível, ponto. Né?
Agora nós observamos já no método simplex dual também que eu posso pivotar à vontade. E sempre sai uma coisa. Então, isso eu não vou chamar um pivô correto, mas eu posso pivotar. Então, eu poderia, por loteria, mais ou menos, pivotar um pouquinho e ver se a base não factibiliza, por acaso. E caso factibiliza a base, eu estou dentro da boa, né? E depois eu posso pivotar como normal e otimizar já. E aqui eu poderia pular a fase 1 dessa forma. Exatamente, né? Fazer uma coisa aleatória, ou tu sabe bem, e tu tens o second phase, ou não sei, um gut feeling, então um sentimento muito bom, o que deveria ser feito para factibilizar. Se tu faz 2, 3 pivôs à vontade e factibiliza, você ganhou no loto, né? Basicamente, e factibilizou, e depois tu aplica a fase 2 diretamente a partir desse ponto. Pode ser? Só que eu estou dizendo que isso não é um método sistemático. Esse eu vou te dar um programa linear com 10.000 variáveis, 10.000 restrições, vai ficar difícil chutar uma sequência que factibiliza. Também é possível que o sistema é infactível. E aqui tu não vai descobrir, pode pivotar à vontade para sempre, nunca vai factibilizar. Então, o método mais sistemático, nesse caso, é aplicar a fase 1 mesmo. E aqui vai finalizar, está garantido, é mais ótimo. Mas ok, se tu está bom em chutar bases, por exemplo, comentário diferente, o que fundamentalmente define uma solução é a base. Quem está na base, porque se eu conheço a base, eu conheço tudo. Você me diz, na base tem a variável x1, w2 e w3. Então eu posso pivotar rapidamente, né, para jogar essas variáveis na base e o resto sai. A matriz sai, a solução básica, os valores saem, o valor da função objetiva sai, os valores dos coeficientes na função objetiva saem, tudo. Né? O conhecimento da base é equivalente com o conhecimento da solução total. Ou seja, se alguém está muito bom em chutar a base, ele poderia chutar a base ótima, diretamente, pum. E depois eu vou lá num passo só. Só que isso é difícil em geral. E assim eu preciso pivotar. Né? Eu preciso um método iterativo que chega lá. Então, é a mesma lógica que se aplica para as fases 1 e 2. Se tu está bom em chutar uma base factível, tu vai lá, pum. E depois já faz a fase 2. Mas pode ser difícil em geral. Mas na fase 2 também. Se tu está bom em chutar bases ótimas, tu sabe quem deve ter valores na otimidade, tu já pode ir diretamente lá. De fato, isso pode ser feito pela solução de um sistema de equações linear só. Sabendo a base é equivalente a saber a solução já, com pouco trabalho extra. Não, nada de pivotar mais, nada de muitas iterações. Okay. Então, de fato, nós vamos aproveitar um pouquinho dessa lógica logo para frente, mas basicamente isso. O método simples dual é isso aqui, ok? Esse slide, todo anterior foi prelúdio, se vocês querem assim, né? O motivo, a observação e tudo isso aqui, eles levou fundamentalmente a uma reescrita de regras. Tem um segundo conjuntinho de regras. Essa aqui, 1, 2, 3, 4. Se vou aplicar esse conjuntinho de regras, eu chamo método simples dual. E de vez em quando, isso me permite pular a fase 1. De fato, eu queria, então pelo menos, aqui tem uma slide em branco, então vamos inventar uma coisa. Não sei, maximiza, então x1 mais x, se faz sentido, não faz. Então, menos 2x1 menos 3x2 sujeito a, não sei, x1 mais x2 menor ou igual que 3, e não sei, 7x1 menos 3x2 menor ou igual que menos 2, digamos. Okay. E os dois positivos para não exagerar, algo assim. Okay. Agora, se eu vou escrever o dicionário correspondente, eu já posso diretamente ver que essa coisa não vai ser
factível, porque eu joguei um -2 aqui, né? De propósito, para não fazer factível aqui, né? Base não é factível. Esse sistema aqui não é primamente factível. Mas, isso já posso ver também, eu fiz assim, é duamente factível. Opa. Por quê? Oh, calma, só. Okay. Porque todos os coeficientes aqui na função objetiva são negativos. Isso que eu chamo duamente factível. Então, eu posso pivotar com o método simples dual. Se aplica. Isso para fazer uma parêntese da discussão que nós fizemos. Se eu tivesse o mais aqui, certo? Daria o mais aqui. E agora seria, não é duamente factível, nem primamente factível. E nada. E aqui eu estou nessa coisa. Pode chutar bases factíveis ou aplicar fase 1. Então vamos desfazer isso aqui. Mas aqui é duamente factível, então eu posso aplicar o método simples dual. E a regra diz, né? Então, deixa eu um momentinho, eu perdi um pouquinho. A regra, então só para ver isso aqui, né? Duamente factível, todos os coeficientes na função objetiva, menor ou igual que zero, que foi. Duamente ótimo não é, porque não todos os coeficientes na primeira coluna da base são não negativos. Mas então eu vou começar a determinar a variável sainte primeiro, né? Que no método simples primário é a variável entrante primeiro, mas aqui é a variável sainte, e aquela mais negativa sai, e depois a variável entrante eu faço por divisão, como sempre. Então, vamos para o slide de novo. So. Então, a variável sainte é essa aqui. Entre as negativas, a mais negativa, só tem uma negativa, de fato. E depois, eu posso fazer a divisão dos coeficientes de novo. Né? Aqui seria, de fato, 2 por mais 7. Aqui não dá limite, então vai ser isso aqui. Então, isso é sainte. Essa aqui vai ser a entrante. Que dá um limite de 3, basicamente. Aqui o limite é 3. Aqui, sem limite. Okay. Então, aqui eu tenho um pivô. Que seria W2x2. E agora eu aplico. Isso é o método simples dual. Eu não faço dual mais explicitamente. Eu não vejo mais o dual. Se eu faria o dual, eu vou ver que o dual é factível normalmente. Eu posso aplicar um pivô normal, primal, no dual. Mas não faço mais. Isso chama método simples dual. Por isso, fundamentalmente, uma coisa bem simples. Então, eu vou determinar esse pivô de acordo com as novas regras e depois aplicar sintaticamente. Faço o pivô. Isso sempre está definido. Não fica trocando as variáveis, reescreve. Problema de degeneração continua a mesma coisa. Então, se eu queria fazer isso, eu formulei a coisa via a regra de Danzig, maior coeficiente, o mais negativo, né? Mas poderia ser a regra de Blanche, por exemplo. Então, entre as variáveis básicas negativas, escolhe aquela de menor índice, sempre. E entre os candidatos para variáveis entrantes, né, então, nesse caso, pega o menor índice. Resolveria o problema de degeneração. Mesmo problema, mesma coisa. Isso não desaparece. Outras coisas também. Né? A questão de sistemas ilimitados vai sair da mesma forma. Por não ter limites. Se não tivesse limite aqui, nessa segunda seria ilimitado. Infactibilidade eu vou descobrir porque é um sistema infactível, né? Não é factível no primal nem no dual, não poderia ser. E assim eu vou ter que aplicar a fase 1 e descobrir que não é. Então isso está na fase 1. Okay? Mas então isso é só como exemplo a mais, né?
Então, o resumo da coisa, isso, novas regras. E um último comentário sobre isso, pela correspondência aqui também, que uma ideia interessante que se repete em outros contextos também, né? Eu notei aqui, vou limpar um pouquinho, que a condição de ser duamente viável é de fato a mesma que ser primamente ótimo. E a condição de ser duamente ótimo é a mesma que ser primamente viável. Então, os métodos simples dual pega um sistema duamente viável e vai pivotar, de acordo com as novas regras 3 e 4, até ficar duamente ótimo. Mas eu posso interpretar isso também como método que mantém o primal sempre ótimo e vai pivotar até ficar viável. Então, mantém a otimalidade até chegar na factibilidade. Enquanto o método primal mantém a factibilidade até chegar na otimalidade. Essa é uma lógica que se aplica mais geral ainda. Né? Métodos primais, normalmente na literatura, são métodos que têm soluções factíveis que ficam cada vez melhor até bater na otimalidade. Enquanto métodos duais mantêm a otimalidade de alguma forma e ficam melhorando a factibilidade até bater na factibilidade. E assim ser ótimo. Para ser duamente ótimo, ser duamente viável também é necessário. Sim, os dois. Sim. Sim. Sintaticamente, eu chamo duamente ótimo só isso, só essa condição. Mas ser duamente ótimo sem ser duamente factível não te ajuda. Isso bem como num dicionário primal, ter todos os coeficientes negativos, então satisfazer a otimalidade primal, mas com uma base infactível. Isso também não ajuda. Então, é sempre, para ter a solução ótima, fundamentalmente preciso dos dois. Mais um comentário sobre, talvez eu vou limpar um pouquinho aqui e fazer essa observação simples. Se isso não foi óbvio já, isso é o dicionário ótimo primal. Então, a solução primal é x1 igual a 7. E se vocês querem também as variáveis de folga têm um certo valor. E o resto é zero. Qual a solução dual? No dual eu posso ver diretamente. Mas no primal, está aqui. Ou seja, a solução dual, então primal e dual, a solução dual é, pela correspondência, simplesmente y3 igual a 1. Esse aqui é uma variável de folga também, ou z2, nesse caso, e 4. Só pegar os coeficientes da função objetiva, multiplicar por menos 1, e eu tenho a solução dual de graça. Isso é uma coisa que nós falamos bem no início, né? Se vocês resolvem o primal, a solução dual vem de graça. A solução primal é aqui. Vou pegar uma outra cor. A solução primal na primeira coluna. E a solução dual, de fato negativo do dual, é na primeira linha. E o valor, pelo teorema de dualidade forte, é o mesmo. E a matriz normalmente não interessa. Então, vocês têm no dicionário sempre tudo. Solução primal e dual simultaneamente. E na otimidade, você tem a solução primal ótima e a solução dual ótima. Para olhar na primeira coluna e na primeira linha e multiplicar por menos 1. That's it. Então, isso também eu preciso me perguntar. Agora eu calculei uma solução primal, o que seria o valor do dual correspondente? Isso sai de graça no método simplex também. Okay. Bom, faz sentido? Aqui. Isso é mais ou menos rapidamente.
Ok. O resumo está, ok. Veja só. O resumo está aqui no slide. Tem essas 4 regrinhas novas. Tu aplica no primal, ou no dicionário, ou todo o sistema. E isso se chama método simples dual. É basicamente isso. Ok. Parece ok, não? No momento, Ok. Então, isso. Acho que fundamentalmente, depois de a correspondência, método primal, método dual, várias dessas coisas é interessante. Um, mas fundamentalmente é simples. Tem essas novas regras. Pivotar como força no dual, basicamente. Isso é o método simples dual. Nós vamos aproveitar isso depois na programação inteira de novo. E normalmente os solvers implementam o método simples dual. Interessantemente. Bom, então eu queria, nesses últimos minutos, já tenho mais um pouquinho de tempo, eu queria motivar, eu dar uma primeira olhada na análise de sensibilidade. Isso nós vamos ter que executar, nós vamos continuar de fato na quarta, aqui tem mais coisa para dizer, mas algumas coisas fundamentais. Então, em termos de motivação, primeiramente, e depois em termos de cálculos, basicamente, dá para ver, dá para fundamentar. A motivação é bem simples. É bem como nesse último slide aqui, né? Eu resolvi um sistema, aqui a solução ótima e os valores. É possível que ela seja primamente viável e não ser duamente ótima. Primamente viável, não ser duamente ótima. Não, eu chamo, para manter essa simetria, eu chamo duamente ótimo essa condição aqui mesmo. Com essa terminologia, eu posso chamar uma solução ótima, mesmo sendo não factível. Mas para poder trocar livremente entre. Então, isso é uma particularidade da terminologia. Se tu entende otimalidade como factibilidade, assim seja primamente viável, mas não duamente ótimo. Sim. Mas na terminologia que eu estou usando, não. A definição de duamente ótimo e primamente viável é só isso aqui. É mais uma questão de terminologia aqui. Okay. Mas assim, a terminologia fica mais simétrica. Eu posso trocar entre primal e dual. Bom. Ok, tá. Então, voltando para a variação, nós olhamos, ok, eu vou resolver um programa linear, tem uma solução e tudo isso. Agora, muda alguma coisa. Os coeficientes na função objetiva sofrem uma pequena alteração, ΔC. Os lados direitos sofrem uma pequena alteração. Ou ainda a matriz sofre uma pequena alteração. De fato, a questão da matriz nós não vamos tratar muito por razões que ficam óbvias depois, mas eu coloco para ter completo aqui. Coeficientes na função objetiva, lados direitos, normalmente o que é? Preços, custos, né? Taxa de câmbio com o dólar, alguma coisa. Isso varia para um dia para outro. Então, ontem eu resolvi o programa linear, valores ótimos de produção. Hoje a taxa de câmbio para o dólar é diferente. Então, o que acontece com o meu sistema? Isso é efeito de uma pequena perturbação. Supostamente a taxa de câmbio não muda de 6 para 2 de novo, ou não sei, de 6 para 23 para o dólar, uma coisa assim. Então, varia uma pequena perturbação. Né? Lados direitos, similarmente, recursos. Né? Eu tenho, não sei, 200 quilogramas de farinha, mas agora, não sei, caiu um saco, uma coisa assim, whatever, né? E aqui tem um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, pequena perturbação nos lados direitos, enquanto eles estão representando recursos, ou limites de recursos, poderia acontecer. Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho menos, tem uma perda
tem uma imprecisão na medida, alguma coisa assim. Né? Então, o que se chama análise de sensibilidade é justamente isso. Vai analisar o quão sensível a minha solução é a pequenas perturbações. Porque eu queria que ela seja robusta de alguma forma. Né? Se varia um pouquinho, se eu vou produzir uma coisa maioritariamente, outra coisa menos, eu não queria que se a taxa de câmbio muda um pouquinho, um pontinho só, que eu vou trocar a produção completamente, uma coisa assim. Né? Então eu queria pelo menos estudar o efeito de pequenas variações nos recursos e ver como reage a minha solução. Eu posso fazer isso de forma paramétrica também, onde eu não faço isso seria uma pequena perturbação fixa, né? Só aplico uma vez, mas eu poderia variar sistematicamente. Então eu pego a minha perturbação e multiplico por um valor aqui. Isso é basicamente pegar um vetor de custos antigo, aqui um pequeno ΔC. Isso seria o vetor de custos novo aqui. Mas agora eu vou variar isso sistematicamente, ou seja, eu vou ter todas essas variações aqui. Aqui é t igual a 1, t igual a 2. Aqui seria t igual a menos 1, t igual a menos 2. Isso normalmente é interessante para t pequeno. Né? Varia um pouquinho sistematicamente para cima e para baixo. Isso nós vamos fazer também. Não, esse é o motivo principal, acho que isso é relativamente, vocês têm um comentário, uma dúvida aqui, isso é relativamente natural e de fato é feito muito na prática. Né? Então, essa análise de sensibilidade normalmente vai completar o ciclo. Depois da formulação e validação do modelo, aplicação na prática, cálculo de uma solução, talvez alguns refinamentos. Eu vou fazer uma análise de sensibilidade para saber se o modelo tá robusto ou não, como eu deveria reagir. Agora, para fazer essa análise, eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Então, no último slide tinha basicamente a boa vontade de fazer essa análise, mas isso não é completamente óbvio como eu faço isso. Para fazer isso, para ver como, né, o que eu queria estudar, basicamente, talvez eu coloco isso do lado, eu tenho o valor da função objetiva, que de fato depende dos dados A, B e C. Também tem a solução ótima, que de fato depende dos dados A, B e C. E também tem a solução ótima dual, que na real depende dos dados A, B e C. Então, estudando a variação desses dados A, B e C, matriz, lados direitos e função objetiva, então, variando isso, eu queria estudar a variação disso aqui, a variação consequente disso. Para poder fazer isso, então, eu tenho que expressar o valor da função objetiva em função dos dados. E a solução em função dos dados. E a solução dual também em função dos dados. Essa função explícita nós não temos ainda. Por isso eu tenho que trabalhar um pouquinho. E de fato, essa função explícita eu não consigo escrever completamente. Isso seria basicamente uma solução fechada, analítica, para um programa linear. Isso não existe. Isso depende, nós falamos, faz pouco tempo, nós falamos que isso depende da base. Isso fundamentalmente é uma coisa discreta. Mas nós podemos, isso nós vamos ver, para uma base fixa, e consequentemente as variáveis nulas fixas, nós podemos escrever essas expressões aqui. Né? Vamos fixar uma base e depois ver como os valores aqui, colocando uma outra coisa, os valores aqui dependem dos dados, mantendo a base fixa. Isso que nós queremos fazer. Para fazer isso, eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Eu pego um programa linear aqui, na nossa forma normal, já com variáveis de folga, de fato. Né? Então, maximiza Cx, como sempre, mas aqui tem Ax igual a B. Okay?
Então, o que eu fiz é, eu peguei o x1 a xn, e depois eu já coloquei as variáveis de folga, xn mais 1 a xn mais m, aqui de folga. Eu joguei tudo num grande vetor x. Eu chamo isso ax igual a b. Aqui é mais conveniente não chamar as variáveis de folga w1 a wm, porque senão eu não poderia escrever de forma compacta em forma matricial aqui. Então eu chamo elas xn mais 1 a xn mais m. Então eu tenho maximiza cx, sujeito a ax igual a b, x maior ou igual a zero. Para poder fazer essa reescrita aqui que eu quero fazer, wrong tools, eu vou separar de acordo com uma base e variáveis nulas conhecidas. Eu vou separar todos os meus dados. É mais simples de ver no vetor x. Eu pego um vetor xb e um vetor xn, que são as variáveis básicas e as nulas. É só uma outra ordem. Exemplo aqui, o vetor x talvez foi x1, x2, x3 e x4. Mas aqui, em algum momento, eu sei que a base é formada pelos índices 2 e 4, e as nulas, consequentemente, por 1 e 3. Então, eu queria escrever xb, contém x2 e x4, são as variáveis básicas, em alguma ordem, e depois as nulas, e x1 e x3. São as variáveis nulas em alguma ordem. E agora o meu vetor x é o xb e xn, que é expandindo x1, x2, x4, x1, x3. Okay? Então é o mesmo vetor x, mas com as variáveis permutadas. Né? E aqui tem uma outra ordem diferente. Eu quero que as variáveis básicas apareçam primeiro em alguma ordem e depois as nulas. É só isso. Para fazer isso funcionar, então eu tenho que reordenar os coeficientes na função objetiva também, na mesma ordem. O que significa essa separação? Significa encontrar uma solução sintática, onde algumas variáveis são zero nulas e outras não. Não sei bem responder isso. A separação é só para poder, de fato, o valor da separação eu vou usar no momento. No momento eu nem usei a separação. Eu poderia só reescrever as variáveis, né? x1, 2, deixa eu usar uma outra cor, as variáveis x1, 2, 3, 4, numa outra ordem. x1, 2, as básicas primeiro, depois 1 e 3. Só isso. Aqui não tem mais significado. É a mesma coisa em outra ordem. Senão eu poderia simplesmente dizer que todas são nulas. Não. Eu não vou dizer quais são as básicas e nulas. Isso vai ser dado depois. Senão eu poderia sempre dizer todas são básicas e todas são nulas. Sim, mas isso não acontece. De fato, uma coisa que eu já sei que é let me see, eu coloco isso aqui. O tamanho da base é sempre M. E o tamanho das nulas é sempre N. Não, a escolha não poderia ser totalmente aleatória. Mas, de fato, essa base vai ser dada depois. Tem M restrições, então eu tenho M variáveis básicas. Mas, a princípio, eu poderia fazer essa separação, essa reescrita para toda a escolha de M variáveis, M índices de variáveis, que depois ficam na base, e os demais ficam nulos. Tem que seguir algumas regras na definição. Sim. A separação que eu faço, de fato, não precisa regras. Se tu seleciona M variáveis aleatórias para compor a base e os demais nulas, eu posso fazer essa separação. Só que o que vai acontecer depois, essa base e as nulas vão ser definidos pelo dicionário. Simplesmente vou olhar, deixa eu botar aqui. Aqui eu já sei, né? A base são essas aqui, as nulas são essas aqui.
Então, eu vou aplicar o método simples e olhar qual base ótima e, consequentemente, as variáveis nulas ótimas e depois usá-las. Okay? Então, isso vai ser definido pelo método simples. Bom, mas então, o que acontece? Não aconteceu muita coisa. Eu só peguei as variáveis e reordenei. Primeiro as básicas, depois as nulas. Os coeficientes na função objetiva também. A matriz também. Porque a matriz tem as colunas x1, x2, x3, x4. Agora, se eu vou permutar as variáveis, eu vou ter que permutar as colunas também. Eu faço isso de forma que as colunas das variáveis básicas aparecem primeiro e as colunas das variáveis nulas depois, na mesma ordem. Isso não é grande coisa. Isso só é quase renomear as variáveis, dar uma outro nome, pegar uma outra ordem. Não muda nada. A razão mais profunda, talvez, mas não super profunda, mas um pouquinho mais profunda de fazer essa separação é que agora eu posso multiplicar tudo por componentes. Ax igual b, que é a condição, né? Agora vai ser bn vezes xp, xn, que eu posso multiplicar em componentes. Então, bxp, nxn. Nós discutimos isso em outro contexto também, que sempre vetores, matrizes podem ser multiplicados em componentes. Que é igual a b, pela restrição. Agora, numa solução básica, é um fato do método simplex, a matriz B também possui uma inversa, porque as colunas formam uma base. Então, eu posso multiplicar tudo por B na menos 1. E aqui sai xB igual B na menos 1 vezes, esse n passa para o outro lado, B menos nxn, que B na menos 1 B menos B na menos 1 nxn. Isso talvez não pareça muita coisa, porém, eu queria uma expressão do xp em função dos dados. E aqui é b na menos 1b menos b na menos 1n xn. Aqui, isso é parte da matriz A, isso são os lados direitos, isso é parte da matriz A, isso é outra parte da matriz A, e aqui o xn, de fato, são as variáveis nulas. Então, isso, de fato, é o valor da solução básica em função dos dados. Então, nós temos o que nós queremos aqui, né? Eu queria expressar a solução ótima em função dos dados. E aqui é a expressão que diz o valor da solução em função dos dados. E aqui, de fato, isso é a matriz A para durante a execução em função dos dados. Okay. A mesma coisa que eu posso fazer para a função objetiva, meio-dia 10, então o último comentário aqui. A função objetiva Z é Cx em componentes CBCN vezes XPXN, que dá CBXP menos CB, agora CB, agora CBXP, CNXN. O XP já calculei, isso aqui, que posso substituir. E agora eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, tá? CB, toda essa expressão para XP, CNXN. E depois eu posso reagrupar um pouquinho. Que eu vou ver no início da aula que vem de novo, essas expressões não importam, mas o ponto que eu queria fazer é a função objetiva. Eu queria reescrever em função dos dados. E agora está dizendo que esse CB transposto B na menos 1B, isso é o valor da função objetiva em função dos dados. Aqui o C é parte da matriz, lados direitos. Menos toda essa coisa aqui, B na menos 1N transposto CB menos CN. Isso, de fato, são os coeficientes na função objetiva, que nós sabemos que é a mesma coisa que o negativo da solução dual em função dos dados. Aqui parte da matriz A e aqui os coeficientes da função objetiva, xn. Okay. Então, o ponto fundamental
Aqui, isso nós vamos aproveitar para fazer uma análise de sensibilidade, é que se eu vou fixar a base, eu posso escrever sim a solução primal, a solução dual, o valor da função objetiva e sequer a matriz também em função dos dados, com expressões explícitas. São essas aqui. Isso é a expressão explícita para o valor da função objetiva, para o negativo da solução dual. Isso é a expressão explícita para a solução primal. Isso é a expressão explícita para a matriz que eu tenho. Isso, então, com isso eu vou terminar aqui. Isso nós vamos ver de novo. As expressões são, praticamente essa aqui, não é super amigável, mas tanto faz. Né? Eu tenho a expressão fixa, nós vamos aproveitar isso. Uma coisa que eu já posso ver é, se eu vou variar a matriz a função objetiva, os coeficientes, a solução primal e a matriz nova A, tudo vai variar, porque eles dependem todos da matriz. Porém, se eu vou variar, vou pegar uma outra cor, os lados direitos B, aparece só aqui. Então, o valor da função objetiva e a solução primal vai variar, mas o resto não. E finalmente, se eu vou variar os coeficientes na função objetiva, quem depende disso é a função objetiva e os coeficientes novos na função objetiva, mas não os lados direitos nem a matriz A. Então, tem um certo padrão de variação dos dados. Mexendo com os lados direitos, só muda o valor da função objetiva e a solução básica, mas não o resto. E mexendo com os coeficientes da função objetiva, só muda o valor da função objetiva e os coeficientes novos da função objetiva, mas não a solução primal, nem a matriz. Mesmo assim, se vai a base, o Z não poderia ser explicitamente escrito também como max entre todas as bases possíveis? Sim. Mas isso é, sim. Não, sim. Pode escrever, sim. Só que isso não te ajuda muito na prática. Assim, isso não é uma maneira efetiva, né, de calcular o max, sim. Mas é uma expressão, sim. Sim. Ok? Na aula que vem. Com isso de novo, e ver um exemplo um pouquinho mais calma, mas a reescrita fundamental é essa aqui. Essa vai ser a base para análise de sensibilidade. E, bom, seria bom dar uma olhada nessa coisa, se faz sentido. Depois, no início da aula que vem, eu vou responder dúvidas sobre isso, resumir isso de novo, e depois nós vamos ver como fazer a análise baseado nessas expressões aqui. Good night and good luck.